Muito bem, lição número 1, a lição do quarto trimestre, falando sobre as marcas do caminho. O verso áureo da semana está em João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. O objetivo do livro de João. Esse novo trimestre, vamos estudar então o livro de João e vamos ver que ele é bem diferente dos outros três evangelhos. Os outros três são chamados de evangelhos sinóticos, porque apresentam basicamente a mesma estrutura. João escreveu o seu livro de maneira diferente, focando as mesmas histórias, mas João, por exemplo, não fala de parábola. João se detém nos diálogos de Jesus, nos milagres que ele chama de sinais e que, por conseguinte, identificam Jesus como o Filho de Deus. João identificou Jesus logo no começo do seu livro como Jesus sendo o Logos, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o verbo criador. O Evangelho, segundo João, é um evangelho que vai nos surpreender pela sua estrutura. João mostrou Jesus como o mestre infalível, aquele que tinha o poder de realizar milagres que ele chamava de sinais. Não um sinal como uma placa de trânsito, mas um sinal que identificava Jesus como aquele que Deus havia mandado a este mundo. Por isso, ele ensinou aos seus discípulos várias tarefas, inclusive a tarefa do evangelismo. A mensagem de João, na mensagem de João, no foco de João, o evangelho é chamado de evangelho eterno. E ele repetiu isso no Apocalipse. João era irmão de Tiago, os dois eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era um homem influente ali na região ou na Judéia. A tradição conta e afirma que João escreveu o seu livro, o Evangelho, em torno do ano 80 a 95. Não seguiu a estrutura dos demais livros, como se ele tivesse conhecido ou conhecimento do que os outros escreveram e a forma como escreveram. Ele preferiu narrar aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. Isso tornou o Evangelho de João um evangelho totalmente assim particular e com um envolvimento muito grande. A maior parte do Evangelho de João foi dedicado a fatos na trajetória do ministério de Jesus. João não falou muito das parábolas, falou muito dos milagres, que ele chamava de sinais. Ele mostrou que as pessoas devem ter uma permanência em Cristo, se quiserem ter vida eterna. Ele usou as palavras de Cristo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, vocês devem estar ligados em mim, para que vocês possam então ter vida em si mesmo. No final dos seus 21 capítulos, João terminou dizendo que muitos sinais foram produzidos por Jesus, muitos milagres. Mas somente alguns foram relatados, porque esses serviriam de base para a crença em Jesus e para que nós pudéssemos ter vida eterna através de Cristo. O Evangelho de João mostrou uma mensagem abrangente, através de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João mostrou Jesus como a solução para os problemas da humanidade. Um dia o imperador da Rússia, chamado Frederico o Grande, resolveu fazer uma ronda nos quartéis. Viu uma luz acesa, era a luz do contador do exército. E ele passou ali, o homem estava adormecido, com a cabeça sobre um dos braços. Ele viu que do lado tinha um revólver que estava carregado de balas. Ele viu que tinha ali um caderno onde estavam relacionadas várias dívidas. Eram dívidas que esse contador havia pego dinheiro do governo para suas despesas, mas ele pensava em pagar. Relacionou tudo e escreveu embaixo: quem pagará essa dívida? E o grande imperador percebeu que o contador, pretendia tirar a própria vida, porque não tinha como pagar aquela dívida. Frederico Grande pegou uma caneta e escreveu Frederico, onde estava escrito: quem pagará essa conta? Ele escreveu Frederico e assinou embaixo. Quando de madrugada aquele homem, aquele contador, aquele servidor público acordou, ele tomou um susto e percebeu que alguém havia mexido no seu caderno. E estava embaixo da pergunta: quem pagará essa conta? O nome Frederico e a assinatura. Ele reconheceu de imediato a assinatura do grande imperador. Tornou-se um homem muito grato ao imperador. E durante muitos anos serviu esse imperador. Ele dizia: o Senhor perdoou minha dívida, eu serei eternamente grato. Jesus Cristo perdoou a nossa dívida na cruz. Por isso a nossa gratidão a Ele deve ser imensa. A lição deste trimestre vai nos ajudar a ter uma visão perfeita de Jesus como o Filho de Deus.
João nos convida a mergulharmos no seu relatório para mostrar-nos como Jesus ele tratava as pessoas, como ele foi tratado, como ele fez milagres importantes e como ele nos deixou o caminho aberto para a salvação. Deus nos abençoe. O caminho é Jesus. Tenhamos todos uma boa semana. Fica com Deus.